acompanhando o governador. Governador, nós estamos ao vivo para a Rede Meio Norte. O que é que significa esse encontro agora com os governadores? A união dos poderes e dos entes da federação na defesa intransigente da nossa democracia. É a união de muita solidariedade aos poderes e de apoio efetivo na defesa da democracia, cada estado dando a sua contribuição. Agora os senhores estão indo para o STF, com a expectativa desse encontro também é simbólico? Também mostrar nossa solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional. Como é que o senhor avalia a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é um governador, né, que foi apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o senhor acha que ele mudou o tom hoje? Essa foi uma reunião sem ideologias. Aqui os 27 estados estavam presentes. Sabemos que alguns governadores apoiaram o ex-presidente. Então a verdade é que foi uma reunião institucional em defesa da democracia. Afinal, todos nós fomos eleitos pelo povo e defendemos o resultado das eleições e a normalidade democrática. Obrigada, governador. Bom, Ari, estou aqui no meio da rampa. Estou vendo aí. Acabei de descer a rampa, olha a quantidade de gente aqui, olha. Cuidado aí no seu tempo. Quantidade de gente acompanhando. Exatamente, acompanhando os governadores. Tem um governador que parou ali na frente. O presidente Lula também está aqui, olha, junto com os ministros do STF, Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso. Vamos ver aqui se a gente consegue chegar mais perto. Só um momento. O presidente Lula, vice-presidente Alckmin, os governadores ainda na rampa, né? O Rafael, ele já fala como um líder dos governadores, né? Ali com aquele tom... Ministra Rosa Weber, olha aqui, ó. Rosa Weber do lado do presidente Lula. Janja, aqui, olha, a Janja aqui do lado. Primeira-dama Janja Silva. Rani, como é que vai ser a saída aí do Planalto ao STF? É perto, vai caminhar. Não sei, mas atravessar a Praça dada a realidade, o esquema de segurança é forte, né? Deles irem até lá como gesto de solidariedade e mostrar a união dos poderes. Dado o que aconteceu domingo... Ministro, como é que o senhor avalia a reunião? A gente está ao vivo? Olha, é uma demonstração importante em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito. Isso ajuda a recuperar a imagem do Brasil desgastada no dia de ontem, no mundo inteiro, porque aqui dá a demonstração do valor do povo brasileiro, das nossas instituições, a favor do respeito à lei e a favor do nosso país. A gente vê o silêncio, né? Todos em silêncio. É uma manifestação silenciosa. É um momento muito importante, muito simbólico. simbólico. E a Meio Norte está lá, Raniele Veloso. Eu acho que nenhuma outra TV Furona no Brasil está ao vivo neste momento, transmitida a caminhada TV aberta, na provavelmente. Ministro Ricardo Lewandowski, o que o senhor acha dessa reunião? Não quis falar, mas está aqui do meu lado. Aí, ó. Primeira-dama, dona No Janja STF Silva. é simbólico também? Não quis falar de fato, viu? Rafael Fonteles está aqui logo atrás, junto com outros governadores. E a gente atravessando a Praça dos Três Poderes. Isso aí. Muito bem, Raniele. Provavelmente a única emissora aberta, o Amadeu lembrou, que está transmitindo toda a caminhada na íntegra neste momento. Ao vivo. É o momento da história, né? É o momento da história do Brasil, registrado ao vivo pela Rede Meio Norte. E a Raniele Furona ali. A Raniele olha, Amadeu, amanhã a gente vai ter que se desdobrar no jogo do poder. A ciência política está aqui registrando esse momento histórico. Presidente Lula, os ministros É tão impactante esse ministros silêncio, né? Sem dúvida. É muito impactante. Você vê que é muita gente, são os 24, né, governadores. 27? São 25 Só e 2 dois representantes. Pois é. Acre e Rondônia. Os ministros da Suprema Corte, o presidente, o vice e a primeira-dama. E vários ministros. Havia aquela expectativa que o Lula só se reunisse com os governadores no dia 27, para tratar de outras questões, de questões urgentes do país. Mas esse ato aconteceu ontem, no domingo, os atos terroristas, e acabou antecipando esse encontro que o Lula já teria com os governadores no dia 27 de janeiro. O ministro Barroso está ali também. Foi a própria... O ministro o Luiz Helder Roberto Barroso está aqui. Isso, está ali o ministro mostrando a imagem. Barroso, está ali o vice-presidente do Senado, veneziano Vital,
Acho que o presidente ainda não retornou, né? Presidente Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco já chegou aqui em Brasília, mas ele ainda não está aqui no Congresso. Já convocou a sessão para amanhã às 11 horas e hoje à noite ainda tem sessão na Câmara dos Deputados. Arthur Lira disse que 20 e 30, já são 20 e 39, né? Iria aprovar simbolicamente a intervenção na segurança aqui do Distrito Federal. Aí a caminhada... E olha, a caminhada, a gente já vê ao fundo, né? O Supremo Tribunal Federal. Raniele, descreva pra gente o clima nesse momento aí entre eles. Olha, aqui, Ari, o que eu vejo é um clima de tentativa, de fato, de mostrar que a democracia no país não foi abalada. Inclusive, eu estou aqui com o ministro da Justiça, Flávio Dino, vou ver se eu consigo falar aqui com ele. Ministro, a gente está ao vivo pela Rede Meio Norte. O que essa caminhada aqui simboliza? Porque eles estão perguntando lá no estúdio qual o sentimento desse trajeto aqui na Praça dos Três Poderes após essa reunião com o presidente Lula. Sobretudo União Nacional, uma reunião que participaram governadores e governadoras de todos os estados, o chefe dos três poderes, representantes dos prefeitos. Portanto, é a nação unida em defesa da Constituição, da democracia e da paz social. Então, os atos de ontem não abalaram, né, o bem maior do povo brasileiro, é isso? Acho que a resposta está dada por esse símbolo, em que os poderes unidos aqui participam dessa caminhada da paz para o Brasil, que é o que todos nós desejamos, e os extremistas, tão poucos, não farão prevalecer as suas vontades e terão a resposta que a lei assegura. Então, última pergunta sobre a intervenção aqui no Distrito Federal, que o presidente Arthur Lira disse que vai aprovar ainda agora à noite. Ainda há alguma medida que o interventor Ricardo Capelli possa tomar que seja mais extremista ou vai mais garantir a segurança aqui na esplanada dos ministérios? Nós fizemos a substituição do comandante da Polícia Militar do DF hoje e teremos o engajamento da Força Nacional com os efetivos que estão chegando hoje e amanhã, que são exatamente cedidos pelos governadores, e com isso, progressivamente, temos convicção de 100% de normalidade no Distrito Federal, 100% de normalidade em todo o nosso país. Obrigada, viu, ministro? Boa noite. Bom, tá aí a fala do ministro Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, e aqui ao lado, olha, gente, muita polícia militar. Já tem muitas, dezenas Polícia militar aqui, olha, ao lado, hoje. Os policiais estão aqui fazendo também o pessoal do Gabinete de Segurança Institucional. Deixa eu me aproximar aqui na frente para ver se tem alguma novidade. Ver se alguém está falando. Mas ali na frente ainda está silencioso, viu? Os ministros do STF, eles realmente não deram nenhuma palavra. O Amadeu quer fazer uma pergunta. Aniele, você está ouvindo? Sim, estou escutando. Sim. Ontem e hoje você mostrou um Supremo destruído pelos vândalos. Que Supremo, fisicamente, eu pergunto, vai receber aí os ministros e os governadores agora? Olha, Ari, desculpa, Amadeu, hoje, durante o dia, a imprensa teve acesso tanto ao Palácio do Planalto quanto ao Congresso Nacional, mas ao Supremo o acesso foi mais restrito. E a informação que a gente teve é que o Supremo ficou completamente devastado. Os gabinetes dos ministros, inclusive da presidente Rosa Weber, diferente do presidente Lula, que não foi atingido, ficou completamente destruído. Mas, como o próprio ministro da Secretaria de Comunicação falou, a expectativa é que, para a abertura do ano judiciário, o gabinete dela estaria pronto, né, para receber. A gente está dando aqui a volta nesse momento. Mas, assim, aqui do lado de fora, Amadeu, cheguei agora aqui do lado de fora a gente percebe a quantidade. Olha aqui o presidente Lula. Sim. Tem grade ainda aqui no chão, gradil no chão. E aqui, do lado de fora, a gente percebe ainda muito sinal de destruição no Supremo Tribunal Federal. Inclusive os vidros, né, ainda estão pichados, os vidros não foram recolocados, ainda estão quebrados. E a gente só fica até aqui. Será que a gente vai conseguir passar? Calma aí. Vai poder passar, Raquel?
Vai poder passar? Vamos passar. Vamos conseguir passar. Vamos ver se eu consigo mostrar como é que está o STF mais de perto, mas ainda está aqui, pelo menos lá de fora, muito destruído, muito destruído. Os vidros pichados, também quebrados, não foram repostos, diferente lá no Palácio do Planalto, que eles já começaram a fazer uma limpeza geral até na área externa. Aqui não, viu, Amadeu? Aqui o cenário foi... Inclusive, a gente está passando agora por cima de um portão, alguma coisa assim do tipo que está aqui no chão. Você que acaba de sintonizar a Rádio Jornal 90.3 ou ligou aqui na Rede Meio Norte, nós estamos mostrando ao vivo, direto de Brasília, um momento histórico em que o presidente da República, o vice, a primeira-dama, ministros e 25 dos 27 governadores estão atravessando a Praça dos Três Poderes após uma reunião no Palácio do Planalto para uma visita ao prédio destruído por dentro do Supremo Tribunal Federal por vândalos terroristas, ontem, no domingo, 8 de janeiro. E a nossa jornalista, correspondente lá, Raniele Veloso, está acompanhando desde o início da caminhada e entrevistou vários dos principais personagens deste evento, como o governador Rafael Fonteles, o ministro Flávio Dino, e continua mostrando, tá? Ela está ali no meio da multidão. Rui Costa, ministro Rui Costa também da Casa Civil. Muito tumultuado, viu, gente? Mas já estamos entrando no prédio, né, Rani? Já subimos a rampa. Não pode mais entrar, parece que a gente vai ser barrado aqui. Quem vai entrar? Ministro Dias Toffoli. Ministro. Não quis falar de Quem vai entrar, Rani? Além do presidente, da primeira-dama e dos ministros do STF. Todo mundo... Olha, bem na linha de entrada tem Lula e Rosa Weber. Isso, além... Olha só, olha... Pois não. Tem uma pequena multidão. Eles estão se preparando agora para entrar e já estão barrando a gente, né? Já estão barrando a gente, mas nesse momento está entrando... Você pode ser confundida com a ministra, tenta aí. Lula, Crispiniano já chamou minha atenção aqui. Mas entraram nesse momento Lula, Rosa Weber, Janja ao lado de Lula e os outros ministros, né? Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso. E os ministros e governadores estão logo em seguida, entrando atrás. Estão espremidos também para entrar. Olha, aqui, ó, os ministros. Estão entrando o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Governador, o que representa esse encontro para o senhor? Olha, representa a gente defender a democracia acima de tudo e fazer a unificação que o país precisa tanto. Precisamos ser um país unificado para que a gente possa trabalhar pela população. É muito importante os governadores juntos, defendendo a democracia e defendendo que a gente possa acabar com essa polarização, entender que a eleição realmente acabou e que agora a gente tem que governar para ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Isso significa uma abertura de diálogo com o presidente Lula? Com certeza. É a prova que os governadores estão dispostos, é a vinda maciça hoje aqui. Tá aí o governador do Rio de Janeiro, Amanda, que é o governador... Opa! Fala que, evitado ou não, lá no Rio não teve confusão alguma. Então isso é muito... Cada inteligência tinha que ter cuidado do seu e saber... lá no Rio, por exemplo, isso não teve nenhuma confusão. Então não tinha por que tirar manifestação. É óbvio que chegou numa situação como essa, teve que tirar. Mas enquanto fosse pacífica, não tinha o porquê. Não, nenhum. Todos saíram pacificamente. Ele já o governador Cláudio Castro. E deu uma informação em primeira mão aí, que o desmantelamento desses acampamentos no Rio já aconteceu, né? Ele já cumpriu a ordem e não houve, né, nenhuma resistência. De acordo com ele, foi pacífico. É um dos maiores acampamentos bolsonaristas aqui do país. Mas terminou tudo ok, né? E não teve, não teve grande... acampamento de Brasília, eles mega acampamento. Saíram livremente. Eles foram retirados, espontaneamente. Quase 1.500 pessoas. Raniele, a situação agora, os ministros e governadores conseguiram entrar. O pessoal está na fila, Ari, o pessoal está na fila. Ainda estão na fila. Eu que estou na fila. Raniele, o Ari nunca entrou em fila. O Ari só é a área VIP, ele não sabe o que é isso.
Tá parecendo aí Deve ser por isso, né, Amadeu? Tá parecendo aí a entrada dos ônibus aqui em Teresina, lá na Praça da Bandeira, né? Não sei se vocês conseguem observar, vou tentar aqui dar a volta. Em termos de destruição de ônibus, talvez seja parecido. Exato. Olha, aqui, ó, os vidros do STF. Não sei se a minha iluminação tá mostrando, vai sim. dar conta. Tá ok. Olha Inchados só, e destruídos, perdeu né? mané. É o que tá aqui, ó, É a frase escrito, do perdeu ministro mané. Barroso, né? Isso, exatamente, fora mané. E aqui, ó, muita tinta. Havia um ódio muito Que do outro grande, né, lado. dos manifestantes contra o STF, né? E você sabe que hoje informaram que estavam vendendo a porta no Mercado Livre. Aquela porta do suposta gabinete de Alexandre que de não é do Moraes. gabinete, é uma porta, uma espécie de quarto, armário, alguma coisa. Não era exatamente a porta do gabinete, mas... Tem tá um sendo gênio vendido. aí, Cíntia, que escreveu Perdeu com L, ali, ó. Volta, Ranieri. Mas o bolsonarismo ele tem isso, né? Ranieri. Do Aqui, analfabetismo. ó, perdeu né? com L. Olha aí, Ari, Aqui, registra Perdeu. pra quem tá na rádio. Faz Perdel, parte, faz pra quem tá parte. na rádio, tem o Perdel, Você mané. sabe que uma das pistas para se desvendar fake news são os erros, né? De português. Sempre tem, né? Sempre tem, é. Ranieri, do outro lado, todo mundo grotescos. conseguiu entrar, né? Grotescos, Grotescos. Não, não. Ainda não. Eu já tô dando aqui a volta. Vai que por trás eu consigo Vê entrar. se tem uma Difícil, brecha. É, porque um vidro quebrado É. que dê pra você passar com segurança, de repente... Não dá ideia, Ari. Aqui, por Agora- exemplo, tem, ó, o vidro quebrado, olha. Agora aí Mas essa- tem segurança. Olha só, aqui é o plenário, tá? Do STF. Ó, mas tá tudo escuro. Não, mas Ah, dá pra eles ver. estão aí Eles estão dentro, ó, assim. Mas Ranieri. dá pra ver, Ranieri. Dá pra ver a movimentação, sim. essa destruição toda do patrimônio público, do patrimônio do país, né, do nosso patrimônio, ela foi patrocinada. Assim como as fake news, Sim, o caminho está aí também no patrocínio. Foram vários ônibus que saíram de vários estados, chegaram várias caravanas praticamente aos mesmos horários em Brasília. Os grupos de Telegram bolsonaristas, que são monitorados por especialistas, todos já se vinha prevendo essa situação que culminou nessa destruição aí. Ranieri, nós estamos vendo ali Pois é, dentro... encontrei a brecha, mas o segurança aqui do... Pois é, eu Eu percebi. falei. Já me barrou. Eu percebi, Eu falei que tinha percebi. insegurança. Mas deu pra gente ver a movimentação, foi possível ver a movimentação aí dentro. Aí eu vi que se aproximou um segurança da vidraça e gesticulou pra você, não foi isso? Exato. E ele fez sinal pro segurança que tava aqui fora, dizendo que eu tava sendo injusta com os colegas. Já pensou? Ah, ele Não, falou não tá isso? sendo não, que você tá Mas atrás da linha divisória aí, da você fita tá amarela. sendo justa com os telespectadores e ouvintes. E outra, você Não, tá e o perdeu com L é repetido várias Não, e vezes. também tem assim, deixem, sem o i, deixe O perdeu nossas com crianças L sem foi pai. escrito Em compensação, pelo- eles sabem bem aquela frase em inglês, né? Que Tem ali Tava um ali, palavrão. tava o É, palavrão, fuck you. Bem, então, se eles souberam escrever Bem, direitinho. bem cidadão de bem. Bem defensor cidadão da de família. bem, Mas é defensor porque é da família. copiada, a parte em inglês. Família, ele só pátria e cola, liberdade. cola, copia. Eles olharam no Google essa do... Cola, copia. Ranieri, essas pessoas que estão fora, elas não vão entrar, é isso? São jornalistas, somos nós, Ari. Então, O Ari não lembra, não sabe o que é jornalistas estão ficar do aqui, lado ó. de Não fora. são jornalistas, a Ranieri vai explicar. Quem são, Rani? tem assessores também, tem assessores dos parlamentares. parlamentares, Estou vendo né? assessor aqui do Rodolfo Rodrigues, da Elisiane Gama. As Tô vendo comitivas, né? Alguns As assessores comitivas. parlamentares. Exatamente. Mas olha, aqui na lateral tem mais Jornalista. gente aqui da imprensa que estão tentando filmar, olha. Pois é, estão imitando a Vamos ver se a Ranieri, gente tá entendendo? consegue. É verdade. Olha só a destruição aqui, olha. A invasão dos bárbaros. Olha, Ranieri, olha essa vidraça aí, dá pra passar uma boiada. Relembrando de triste memória e saudade. Triste, nada saudosa pessoal memória, juntou Ricardo ali, deve Salles. estar um A ângulo ministra bom. Rosa Weber disse que no dia 1º está tudo consertado. 20 dias, né, para consertar tudo. Não, pelo menos o plenário dá para. Ela disse que arrumar eles pra vão pensar. abrir o ano judiciário no plenário. Ela disse E nós estamos vendo agora imagens do plenário e ao fundo eles estão
visitando, né? Quer dizer, que foi a parte mais conferindo. destruída, Além né? do O plenário prejuízo moral, simbólico, né? A gente tem um prejuízo financeiro para o país. Uma boa notícia, a Margareth Menezes diz que a Unesco está se dispondo a colaborar com o governo brasileiro para recuperar os prédios, principalmente o prédio do Supremo é patrimônio da humanidade. Da humanidade, né? todos Mas são olha, tombados. o Planalto, a praça, né? Como o um todo, Planalto é mais antigo do que Brasília. O primeiro prédio. Mas aí a Unesco entra no que é patrimônio da humanidade. E aí ela conversou já com a representante da Unesco no Brasil, ela publicou isso hoje também, que a ministra da Secretaria de Cultura, que vai virar ministério. Isso é um cenário de guerra, de devastação que é deixado por guerra, né? Destruição de obras de arte. Claro. Raniele, eles estão lá no fundo aí do plenário, não é isso? Exato. Daqui eu consigo ver o presidente Lula ao centro, com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Eles estão conversando nesse momento. Eu não sei se é com o ministro André Mendonça. Ele está conversando com outros ministros, também a ministra Rosa Weber. Raniele, se os dois ministros indicados pelo ex-presidente Bolsonaro estão presentes aí, o André Mendonça e o Nunes Marques, piauiense. Pois é, por um momento eu pensei que fosse André Mendonça, mas eu acho que não, viu? Porque na caminhada só tinha, de fato, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber. E Ricardo Lewandowski, que eram esses os ministros que estavam presentes, então acredito que eles não estavam, senão eles teriam acompanhado esse percurso até aqui ao STF. Sim. E eles estão, de fato, no meio do plenário do STF, que foi completamente destruído, as cadeiras dos ministros foram arrancadas, estão no escuro, mas simbolicamente eles estão ali, ocupando, de fato, né, a representação máxima do Poder Judiciário, mostrando para o país, para o mundo principalmente, né, que eles disseram que queriam mostrar para o mundo, porque tinha muita demanda da imprensa internacional que a democracia brasileira, apesar do dano patrimonial, não foi afetada, Ari. Eu acho que todos nós aqui como jornalistas, né, e já acompanhamos na história que essa depredação, esse ataque, esse movimento seria promovido pela esquerda, né? O MST, você teria estereotipado. Lula perdeu a eleição 3 vezes e nada disso aconteceu. Tem informação aqui, Rani, que já começou a sessão na Câmara. O Arthur Lira já deu início à sessão, que vai aprovar a intervenção na área de segurança. A diferença entre esse pessoal e os nazistas é que os nazistas sabem reconhecer obras de arte, né? Eles roubaram as obras de arte. Aí não. E eram mecenas até, né? Eram nazistas, eram ainda hoje se luta. Explica aos nossos ouvintes aqui da Rádio Jornal e à nossa audiência lembrando, na TV, saindo daí, o que é que vai acontecer quando eles terminarem essa visita? Bom, essa é a última agenda de Lula prevista para o dia e também dos governadores, né? Eles só tinham essa agenda aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, depois dessa agenda não tem nada marcado, né? Agora essa expectativa de aprovação, e como o Arthur Lira disse que vai ser aprovação simbólica, ou seja, não vai ser votação nominal, eles vão aprovar por unanimidade, de acordo com o Arthur Lira, a intervenção no Distrito Federal. Então esse vai ser o desfecho, vamos dizer assim, da noite. Assim a gente espera. Não há nenhuma visita que atualização que sobre você essa está intervenção mostrando na agora, Sim. com exclusividade para o Piauí, essa visita do presidente, dos ministros, dos governadores ao STF, ela vai durar ainda o quê? Uma meia hora? Eles vão falar ao sair daí? Tendo o Lula no meio, Ari, bate papo com um, conversa com o outro, pode contar tempo. Ari, a informação que a gente tem é que, pelo menos aqui, não tem caixa de som também, eles estão conversando mais lá próximo, não tem como a gente, né, escutar, porque de fato está muito distante. Mas a informação da assessoria de imprensa é que realmente, de fato, é imprevisível. Depende ali das falas que eles estão fazendo ali entre eles, porque de fato não tem como a gente escutar e não tem ninguém da imprensa lá dentro, só aqui fora mesmo, tentando registrar esse momento. E acho Vamos que não vai aguardar aqui a saída deles. Estamos vendo lá ao fundo a movimentação deles. Não vai aparecer um Ari chato lá para mandar terminar, não. Não, a gente queria uma fala na saída, né, Rani? Já pensou? Seria bom uma fala aí na saída. Sim, para fechar a noite, né? Não é? O presidente ainda não falou com a imprensa hoje.
Eu percebi ali, ele olhou para você algumas vezes durante a caminhada. Eu acabei de receber a informação aqui da assessora do Lula que ele não vai falar. Vai demorar ainda o encontro? Não, imprevisível. Imprevisível, mas ele não vai falar. A gente viu, ele olhou algumas vezes para você, como quem disse, se ela vier aqui tentar me ouvir, eu vou não dar vai um dar alô. certo, não vai dar certo. Tá aí então, Raniele Veloso está ao vivo, direto de Brasília, mostramos a caminhada entre o Palácio do Planalto e o STF, e agora estamos reunidos aí no plenário destruído pelos vândalos, pelos terroristas ontem, o presidente, o vice-presidente, a primeira-dama, ministros e 25 dos 27 governadores, mais representantes dos outros 2 que não foram. É muito simbólico, né? O fato deles estarem aí no plenário destruído. É um simbolismo importante. Você lembra que o Zelensky fazia muito isso? Ele ia aos locais destruídos em termos de simbologia para a população, para transmitir que a Ucrânia era mais forte do que aquela destruição, que a destruição não ia conseguir destruir o país. É mais ou menos isso que está acontecendo agora. Muito bem. Raniele, você volta a qualquer momento, você chama a gente. Na hora que eles sinalizarem que estão saindo, você entra conosco. Combinado? Combinado sim, viu, Ari? Vou ficar aqui de plantão esperando a saída deles. E a gente encerra, né? Eu encerro por aqui também, não sei se vou conseguir voltar até por questão de bateria, mas encerramos com essa fala, né? Que encerrou o encontro ali, a fala de Lula dizendo que em nome da democracia não vai ser autoritário com ninguém, mas não vai ser morno com ninguém. E não vai permitir que a democracia escape das mãos. Muito bem. É por aqui que eu fico, mas viu, Ari? vou lhe dar uma bateria extra para a próxima vez. Muito obrigado, Raniele. Vamos ver se ao sair daí o Tarcísio de Freitas já consegue reconhecer que foram atos terroristas. Depois de ver a destruição de perto. Depois de Agora eu tenho uma logo, pergunta para você, Amadeu. Ele consegue. Amadeu. Foi não, Ari. Ministro Alexandre de Moraes, ele foi secretário e aliado de diversos governos, gestões de centro-direita. Não. Deixa eu falar. De centro-direita. E por que agora a direita tem tanta ojeriza a ele, tem tanta raiva a ele, e ele passou a ser o queridinho da esquerda? Responda para mim. E você quer mais um agravante? Gostaria. Naquela votação em 2018, em que o Supremo se reuniu para tratar da prisão em segunda instância, quando o Lula estava aguardando, o Moro tinha dado a sentença da prisão do Lula, e aquela sessão, os 11 ministros iam definir se o Lula ia para a cadeia ou ia aguardar uma terceira condenação. A votação terminou, o senhor lembra? 6-5. Com o voto de Alexandre de Moraes pela prisão de Lula. Naquele momento era isso, pela prisão de Lula. Ou seja, Alexandre de Moraes votou em 2018. Lembra do tweet do general Vilas Boas? Essa noite o país está atento ao que o Supremo vai fazer amanhã na votação da segunda instância, você lembra? Porque a situação era, se o Lula não fosse preso, ele poderia ter brechas na lei e disputar a eleição daquele ano de 2018. O que aconteceu? Por 6-5, o Supremo mudou o entendimento sobre a prisão em segunda instância, confirmando prisão em segunda instância, e Lula, 2 dias depois, foi para a cadeia. E não pôde ser candidato, abrindo espaço para a vitória de Jair Bolsonaro. Quer dizer, e mais, quando o Fachin colocou em votação em 2021 a anulação dos processos contra Lula e a suspeição do juiz Sérgio Moro, Alexandre de Moraes votou não para a anulação de todas as sentenças, mas para que elas fossem reiniciadas na primeira instância. Ele concordou que Moro era suspeito, concordou que as sentenças eram nulas ou injustificáveis, mas
fazendo o que eles chamam lá no Supremo de moderação, ele entendeu que todo o material poderia ser... Os processos deveriam ser reiniciados. E que o colhido no processo poderia ser aproveitado pela primeira instância. Isso foi voto vencido. Porque no final, os ministros definiram que eram imprestáveis todas as provas e a coleta de provas. Mas você vê, até nesse momento, já em 2021, o Alexandre de Moraes fez um voto que não foi um voto pró-Lula, não. Era um voto que, não, ok, o Moro foi parcial, a condenação foi, não vale, claro. Porém, eles tudo que estava... Estão saindo. A Ranieri ainda tem... Pronto, estão saindo. A Ranieri de novo ao vivo, direto de Brasília. Eles entraram de Lula ao lado de Cláudio Castro, viu? Estamos vendo, governador do Rio de Janeiro. Conversando com Cláudio Castro. Dona Janja do lado de Lula e ele conversando com o governador Cláudio Castro, que você entrevistou há pouco. Olha, o ministro Alexandre de Moraes também ali atrás. Amadeu estava falando dele aqui no estúdio há pouco. Não conta pra ele, não. Estava falando que ele é um esfinge. Que pena que eu não escutei, senão eu iria perguntar. Estava falando que ele é um esfinge, que o Amadeu ia decifrar agora essa esfinge. O governador Rafael Fonteles está aí próximo do presidente Lula? Olha, Amadeu, aqui no meu tá aí o Rafael. Visão, não. O Rafael está aí do seu lado, tá aí, você está vendo. Pronto, olha aí, atrás desse rapaz que está falando, está com a boca no celular. Todos os olhares para Lula, né? E o Lula está falando? Está falando, né? Eu estou tentando chegar perto para escutar. Tá falando. Ari, uma cena que a gente não viu, eles entraram de mãos dadas, os presidentes dos 3 poderes. Olha aí, a Cíntia está trazendo uma informação, Aniele, que os 3 presidentes dos 3 poderes entraram de mãos dadas naquele momento ali do tumulto da entrada aí a gente pode ver no prédio do STF. Eu acredito, viu? Porque, de fato, eles pararam, o Lula esperou Rosa Weber, mas eu não vi veneziano. Não, ali não tinha como você pegar, porque eu vi, peguei a informação muito aqui atrás. agora há pouco. Nesse tumulto aí não tem como enxergar tudo, né? Mas é muito simbólico. E desmãozados. Olha o Alexandre de Moraes, né? Aí ele Ministro. Ministro Alexandre de Moraes, o que representa esse... Virou, tá? Não quer falar com a gente, não quer falar com a imprensa. Os Supremo não falam. Os ministros do Supremo raramente, né? Se ainda tivesse o Gilmar Mendes... Então... Não, nem o Gilmar fala ultimamente, viu? O governador Rafael Fonteles ainda está aqui, olha, ao lado de Ricardo Lewandowski. Rosa Weber. Posando para as fotos também. E o presidente Lula já saiu? Já foi. Sim, tá já lá na frente. Ele está mais na frente. Deixa eu ver aqui se ele está falando. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo, direto de Brasília, Ranieri Veloso mostrou, cobriu a reunião do Lula com os governadores, a caminhada até o STF. Eles ficaram lá dentro, a saída agora do prédio. Ele está falando. Opa, tá falando. Vou tentar. Vamos lá. Esse outro lado. Não é fácil. A gente está vendo ali o Stucker, né? Que levaram parte do material, equipamento levaram dele, né? todos, dentro do Planalto. Todas as máquinas fotográficas e principalmente os cartões Lentes, de memória. máquinas, cartões. Olha aí, o presidente Lula tá falando agora. E a Ranieri está tentando captar. Eu acho que a maioria da sociedade, mesmo a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro, as pessoas decentes, as pessoas que são de direita, mas que são pessoas que têm apenas divergência ideológica, mas são pessoas que têm caráter, são pessoas que têm interesses pelo Brasil, eu acho que essas pessoas não concordam com o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui deve ser apenas o interesse de uma pequena minoria
de um bando de vândalos, de um bando de bandidos que fizeram isso, e nós vamos descobrir. É mais cedo ou mais tarde a gente vai descobrir quem é que financiou. Tem gente financiando, tem gente que pagou para vir aqui, e tem gente que fomentou acontecer o que aconteceu aqui. Olha, eu acho que não voltará a ocorrer no futuro próximo. Não voltará porque, a partir do que aconteceu aqui, eu acho que todos nós temos a obrigação de fortalecer a democracia, e eu acho que isso vai acontecer. Obrigado, senhores. Obrigado. Obrigado, pessoal. Ranieri, nós ouvimos bem a fala do presidente Foi Lula. a parte mais importante. A parte mais importante, sem dúvida. Da entrevista, aliás, premiando o esforço da Ranieri. Ranieri Veloso cobriu tudo. Entregou, Ranieri, você entregou. A gente se esforça, viu, Ari? E aí agora ele vai entrar ali no carro, né, para ir ao palácio, descansar. Ainda está recebendo cumprimentos do ministro Luiz Roberto Barroso. Da ministra Rosa Weber. Barroso que condenou o Lula valendo. Que representa esse encontro? Perdão? Que representa esse encontro, ministro? Acho que representa a união nacional contra o tipo de barbárie que os três poderes sofreram. O plenário do Supremo, além dos erros de ortografia nas inscrições ofensivas, que chama a atenção, a barbárie, a selvageria, a que ponto a condição humana é capaz de descer pela intolerância, pela incapacidade de conviver com os resultados da democracia. O STF vai punir esses atos golpistas de que forma, ministro? Na forma da lei, na forma da Constituição, da lei e do devido processo legal, mas com o rigor que se deve aplicar. Eu faço parte de uma geração que lutou muito pela democracia para que um pequeno grupo minoritário de irresponsáveis procure derrubá-la. E aqui preciso dizer que o país precisa ser governado para todos, portanto, para os que votaram no presidente e para os que não votaram no presidente. Eles são apenas os terroristas. Todos os demais são pessoas que devem ser incorporadas à cidadania. O senhor acha que houve falha do governo? Houve falha do governo? Era melhor ter tirado o pessoal da porta do quartel antes? Olha, a parte de segurança pública e de logística não me pertence e acho que não é hora de atirar pedras. Acho que é hora de recolhê-las e reconstruir o Brasil. Acho que representa a pluralidade que esteve presente na reunião de todos os governadores, representa um país que precisa se reerguer depois de um momento extremamente destrutivo que nos envergonhou perante o mundo. Pessoas que se apresentam como patriotas e envergonham a pátria e pessoas que se apresentam em nome de Deus e que evidentemente não merecem o reino dos céus. Ministro, quantas pessoas estão a ser retomada, a ser reconstruída? A ministra Rosa Weber, que é a nossa presidente, está empenhada em que no dia 1º de fevereiro, reabertura do ano judiciário, se possa ter uma sessão no plenário normal do Supremo reconstruído. Ministro, se Deus quiser. A gente está ao vivo aqui na Globo News. Bolsonaro contribuíram, as ofensas do ex-presidente Bolsonaro contribuíram para esse cenário, o senhor acha? Olha, eu não acho que é hora de fazer análise política nem de jogar pedras. Como eu falei, é hora de nós recolhermos as pedras que foram atiradas e reconstruirmos um país que foi moralmente devastado por uma pequena quantidade de pessoas. Muito pequena. E, portanto, o terrorismo não é a cara do Brasil. A cara do Brasil é situação, oposição, como deve ser a vida, mas com respeito. É possível divergir com respeito e consideração e recuperar a civilidade do país. E acho que esse encontro hoje representa um reencontro com a civilidade. Governadores de todos os partidos unidos pelo bem do Brasil. Unidos na divergência porque a vida é plural, mas nós temos objetivos comuns a realizar pelo Brasil, estão todos na Constituição. O que o presidente Lula disse aos senhores ali no plenário do Supremo? Perdão? O que o presidente Lula disse aos senhores ali no plenário do Supremo? O presidente lamentou, como qualquer pessoa de bem haveria de lamentar, o tipo de depredação, de barbárie que aconteceu aqui no Supremo. Até o Cristo, essa gente que fala em Deus, arrancou da parede e jogou no chão. Ministro, qual a responsabilidade do ex-presidente Bolsonaro? Perdão? É doloroso ver o plenário desse jeito? É muito doloroso, simbolicamente doloroso. Mas a vida é feita de recomeços e, portanto, o Supremo vai reconstruir. Ministro, qual a responsabilidade do ex-presidente Bolsonaro com esse fato? Não cabe a mim fazer esse tipo de juízo político. Eu, nesse momento,
nós, a presidente Rosa Weber, que só não está aqui porque foi engolfada pela multidão, e é ela que fala em nome do Supremo, nesse momento nós estamos preocupados em reconstruir e não em atirar pedras no passado. Mas a reconstrução passa pela punição rigorosa dos terroristas que fizeram isso. Ministro, esses atos democráticos no inquérito, Perdão? não tem incluídos no inquérito dos atos Quem conduz o inquérito é o ministro Alexandre de Moraes, e, portanto, essa pergunta deve ser dirigida a ele. Houve erro, houve crime de alguma autoridade, o governo do Distrito Federal falhou em algum ponto? Qual que é a sua avaliação diante do cenário que a gente fez agora? Bom, para acontecer o que aconteceu, erro certamente ocorreu. Quem deve ser responsabilizado não é o meu papel, pelo menos nesse momento, apontar o dedo. Mas certamente houve erros e as pessoas que praticaram esses atos não são patriotas. São pessoas que envergonham a pátria. Ministro, esses atos tornam um abalo à democracia? Abalam a democracia? Não, nós descobrimos os grandes navegadores durante as tempestades e acho que nós estamos nos saindo muito bem dessa história e essa gente vai ser empurrada para a margem da história rapidamente e nós vamos ter um país plural, com situação, com oposição, como a vida deve ser, mas plural, em que as pessoas divergem com respeito e consideração pelas outras. O que eu acho que nós estamos precisando viver no Brasil, e eu espero que esse momento seja um símbolo, é a volta da civilidade. A volta da capacidade das pessoas sentarem na mesa e colocarem os seus argumentos sem se ofenderem, sem se agredirem e que prevaleçam as melhores ideias. Você me escuta, Ranieri? Sim, Ari, pode perguntar. Bem, você provocou essa entrevista, você abordou o ministro, você fez uma pergunta, ele respondeu a você, o restante da imprensa viu e correu para cima. Quero agradecê-la por ter, não é toda hora que o ministro fala e fala tanto assim como o ministro falou agora com a gente, Luiz Roberto Barroso. Muito obrigado, Rani, parabéns pela cobertura. Pois é, estou aqui ainda, Ari, o ministro... Viva, frisou muito o erro de caligrafia. Nós havíamos comentado aqui, esses... a Kátia D'Angelis tinha lembrado desse detalhe, né? Que não é o detalhe, na verdade. Exatamente. Rani, muito obrigado. Exatamente desses... Por nada, Ari, me despeço por aqui, vocês estão me vendo? Estamos, sim. Me despeço por aqui. Um super close aí por você. aqui ainda estou vendo. Opa, vou me afastar. Bom, é isso. Por aqui eu ainda estou vendo alguns governadores o governador do Pará, Helder Barbalho, ainda está aqui na frente. É isso. Por aqui, certo. A gente, Cláudio Castro, também saindo. Por aqui a gente encerra. Muito obrigado. Amanhã estamos de volta. Amanhã a gente vai repercutir essa nossa cobertura. Olha só, atenção, você quer